Presente número regimental de senhoras deputadas, senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. E essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. E passamos ao nosso trabalho com o nosso pequeno expediente, já convidando a fazer uso da palavra o nobre deputado Major Meca, deputado Mauro Bragato, deputado Ricardo Melão, deputado Coronel Nishikawa, deputado delegado Olim, deputado Tenente Nascimento, deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Noticio que hoje nós vamos votar um projeto que eu considero muito importante do governo, que dá isenção de ICMS sobre os medicamentos que tratam o AME, que é atrofia muscular espinal, que acomete crianças no Brasil. Geralmente são situações familiares dramáticas, porque os medicamentos são muito caros, praticamente impossível adquirir esses medicamentos de maneira isolada. Em regra, as pessoas fazem campanhas. Então, eu entendo que esta casa vai colaborar muito, aprovando rapidamente. O projeto chegou semana passada, ontem houve o colégio de líderes, já se deliberou, a princípio, por unanimidade, aprovar esse projeto para que as famílias que já sofrem com essa doença rara tenham pelo menos uma ajuda na aquisição desse medicamento caríssimo. Então, essa é uma notícia boa. Tudo indica que aprovaremos também, a depender do nosso presidente, né, presidente? Muitos projetos na noite de hoje. Opressão psicológica sobre o presidente. E eu queria também noticiar que ontem, na parte da manhã, eu visitei o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e fiquei assim, muito impactada com a seriedade do trabalho, com o número de pessoas atendidas. E essa visita permite constatar para muito além dos relatórios, porque às vezes a gente recebe um ofício, um relatório, tantas pessoas são tratadas, tantas pessoas fazem rádio, tantas pessoas fazem químio. É diferente ver aquelas pessoas ali em atendimento. Então, um trabalho sério, trabalho de ponta, digno de todo e qualquer hospital privado. E o grupo de médicos, professores universitários, praticamente todos ligados à Universidade de São Paulo, está muito preocupado com a queda na previsão de verba para os trabalhos do ICESP para 2021. Eles tiveram uma redução de mais de 50 milhões quando comparamos a LOA, que veio para 2021, com a LOA anterior, que nós votamos para o ano de agora, 2020. E os professores que me receberam, aliás, agradeço a receptividade, explicaram que, em virtude da pandemia, muitas pessoas não procuraram atendimento. E, ao não procurarem atendimento, os seus tumores se agravaram, o tratamento acabou atrasando, e isso vai gerar, vamos dizer assim, um boom de doentes em situação mais grave. O que faria necessário, na verdade, um aumento até dos recursos destinados ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E, no lugar desse aumento, houve uma redução drástica. Para os senhores terem uma ideia, eles imaginam, ou estavam se programando, para receberem 7.500 novos pacientes em 2021. Eu digo novos porque o câncer demanda um tratamento longo. Então, não são só os que vão chegar, eles têm que manter os que estão em tratamento, fazendo químio, fazendo rádio, aqueles que fizeram cirurgias, estão fazendo fisioterapia. Eles hoje já atendem 46 mil pessoas de maneira permanente. Eles queriam atender mais 7.500. Se nós aprovarmos a LOA, conforme ela chegou, eles terão que reduzir para 2.000 pessoas em 2021. Então, isso vai ter um impacto enorme
inclusive no sistema de saúde, porque essas pessoas procurarão atendimento em outros lugares. Muitas não conseguirão, muitas falecerão, muitas terão seu quadro agravado e, quando conseguirem tratamento, o tratamento é mais custoso. Então, é muito importante que esta casa olhe com um olhar diferente pelo Instituto do Câncer. Eu tenho sempre insistido que nós tenhamos um olhar diferente, sem prejuízo das outras áreas, que são importantes, mas para a seara da saúde. E, por isso, como já venho fazendo com outros colegas, ontem, publicamente, apoiei a emenda apresentada pelo deputado Alex de Madureira, para, pelo menos, recompor o orçamento anterior para o Instituto do Câncer. Eu entendo verdadeiramente que, no lugar de todo mundo apresentar emendas iguais ou parecidas, é importante a gente começar a formar rede. Então, fica aqui o meu apoio reiterado à emenda do colega, mas, principalmente, o meu pedido para todos os colegas da base, da oposição, independentes, indecisos, que olhem para esse trabalho importante para a população, não só de São Paulo, porque nós recebemos pacientes de outros estados da federação também, e todos têm um tratamento de alto nível. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Apenas para colaborar com a Vossa Excelência, falar sobre essa doença, a importância de nós ajudarmos mais esses hospitais, esses centros de atendimento. Nesse último final de semana, domingo agora, nós perdemos o nosso jovem presidente municipal do Republicanos aqui em São Paulo, Marcos Alcântara, um jovem de 44 anos que foi diagnosticado com tumor no estômago e, menos de 6 meses, foi ceifado, a vida dele foi, ele faleceu no último domingo. Então, é um problema muito sério, que nós temos que realmente nos preocupar e ajudar essas pessoas que ajudam tanta gente e conseguem, sim, no seu trabalho, salvar muitas vidas. Então, aqui eu quero lamentar a perca do Marcos Alcântara, um sonhador, um jovem sonhador, que trouxe dinâmica ao partido, sonhou, construiu uma candidatura forte, uma chapa forte aqui em São Paulo, mas não conseguiu chegar até o final, que no último domingo, aos 44 anos de idade, veio falecer. Mas vamos tocar a vida. Com a palavra, deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Com a palavra, doutor Reinaldo Augusto. Deputada Marta Costa. Deputado Carlos Gianazzi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Bebel. Para fazer uma pequena comunicação. Enquanto o deputado Carlos Gianazzi se dirige à tribuna, tem Vossa Excelência. Bem, eu lamento fazer, e é uma comunicação mesmo, que é o fato de que, enfim, nós temos tido muitas dificuldades de relacionamento com o secretário da Educação, embora aparentemente uma pessoa afável, mas muito difícil na lida, Contra, porque se por acaso a gente entra na justiça, fica bravo, que é direito de qualquer trabalhador, se discorda, você tenta negociar, não consegue, você tem que ver o meio representativo, que represente. E, não contente com isso, nós tivemos uma reunião virtual, ele ligou o aparelho, porque uma pergunta de um outro, que não fora minha, mas de um outro companheiro, que é de oposição, o Moacir, Américo. E eu até, enfim, conversei com o Moacir, e ele, de certa maneira, não gostou da pergunta e desligou e se voltou contra mim, ao invés de responder para quem de onde vinha a pergunta. E bateu, desligou o aplicativo e ligou no meu celular. Dando pito mesmo, sabe? Dando pito. Eu não aceito esse tipo de coisa. Bom, eu subi até a tribuna e denunciei esse tipo de coisa, que eu não aceito. Ele foi à justiça e está me processando por danos morais, quando a danificada fui eu, em R$60 mil. Bom, vamos à luta. Eu sou dessa, vamos à luta. Vamos lá, vamos tocar a vida. Mas isso, para mim, desculpe, é falta de política, democracia. Eu acho que nós estamos numa democracia. Depois disso, sentei com ele, não me tocou sob a ação. Ele esteve na Assembleia, não toquei, porque eu não misturo. Uma coisa é lá na POS, outra coisa aqui. Na Assembleia, não toquei. E ele não tocou no assunto, e está aí a ação. Mas é lamentável, é autoritarismo. A gente vê, por exemplo, lá no Chile, a possibilidade de reescrever a Constituição,
anti-Pinochet, e agora a gente vê aqui a postura do secretário da Educação, Rocieli, autoritário, misógino e machista. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente, manifestar o meu total apoio à deputada Bebel. É um absurdo, professora Bebel, esse comportamento execrável e patético do secretário Rocieli Weintraub, né? E, como disse Vossa Excelência, extremamente autoritário, que tem medo da crítica, né? Porque ele está muito ocupado, acho que ele não quis conversar muito com vocês, porque ele está muito ocupado em defender os interesses das escolas particulares de elite, né, para que haja a volta às aulas. Mas conte com o nosso total apoio, deputada Bebel. Senhor presidente, e por falar em governo deplorável, não posso aqui deixar de fazer mais uma denúncia contra mais um ataque do governo Dória à pesquisa e à ciência. Não contente em atacar a FAPESP através do PL 529, né, e ele não conseguiu, porque houve uma ampla mobilização das universidades e de cientistas e pessoas ligadas ao setor universitário aqui de São Paulo, das entidades representativas, da comunidade acadêmica, e ele teve que recuar em relação às universidades e à FAPESP, mas não contente, ele não sabe o que faz para retirar recursos das áreas sociais, da ciência, da tecnologia, da educação e da saúde. Então, ele resolveu agora aplicar a emenda número 93, que criou a famosa DREM, a desvinculação das receitas do Estado e dos municípios, que nunca foi utilizada no Estado de São Paulo. Ela já existe desde 2016 e não foi aplicada. E não pode ser aplicada na educação e nem na saúde. A lei é muito clara. E a FAPESP, ela tem a ver com a educação. Ela vai afetar as universidades, vai dar na mesma. E ele vai aplicar. Então, ele está confiscando da FAPESP, não conseguiu, via o 529, mas agora ele tenta confiscar os recursos da FAPESP. Ele retira do orçamento 454 milhões de reais, e com isso ele vai prejudicar muitas pesquisas em andamento, sobretudo pesquisas relacionadas ao coronavírus, pesquisas na área em várias áreas, mas tem muitas pesquisas em andamento na área da saúde. É um absurdo que o governador, que tanto fala em nome da ciência, da pesquisa, que ele vai se guiar pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, dos sanitaristas, enfim, da ciência, ele, né, no orçamento, ataca justamente uma área estratégica para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. A FAPESP, ela é instituída por lei, 1% do orçamento é para o financiamento da pesquisa no Estado de São Paulo. É uma conquista do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo só é o que é hoje por conta das nossas 3 universidades e da FAPESP, né? Porque nós temos um parque industrial, um parque tecnológico, né? Todo o avanço que São Paulo tem, ele deve, sobretudo, às nossas 3 universidades públicas, a Unicamp, a USP, a Unesp, também as ETECs e FATECs, e a FAPESP, que financia uma boa parte da pesquisa realizada nas universidades estaduais. E ele aqui ataca novamente. Eu já apresentei uma emenda, aumentando, fazendo uma recomposição, não só desse valor, mas aumentando ainda mais o valor, o orçamento, a dotação orçamentária para a pesquisa no Estado de São Paulo. E existe já, senhor presidente, só para concluir, uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra o corte de recursos na área da pesquisa no Rio de Janeiro. Esse embate já foi feito no Rio de Janeiro e o Supremo decidiu que é proibido, que o governo não pode retirar dinheiro da ciência e da pesquisa e da educação. Então, por conta disso, também eu já ingressei com uma representação no Ministério Público. E peço apoio aos deputados e deputadas para que não permitam isso, para que
votem nas nossas emendas. Eu apresentei emenda, mas eu creio que vários deputados e deputadas apresentaram também, porque isso é uma aberração, isso é uma afronta à pesquisa e à ciência do Estado de São Paulo, porque o governador vem fazendo isso agora no orçamento. Sorrateiramente, deputado Castelo Branco, ele vem retirando recursos do orçamento. Na saúde, ele está reduzindo o orçamento em 800 milhões de reais, né, que ficam fora do Sistema Único de Saúde. Em plena pandemia, São Paulo já com 45 mil pessoas mortas, e o governador Alckmin retira 800 milhões do investimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Então, eu peço apoio aos deputados e deputadas para que votem nas nossas emendas, não só na minha, mas eu sei que tem outras emendas que foram apresentadas, para que haja recomposição desse valor que o governador criminosamente tenta cortar da pesquisa e da ciência do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Coronel Telhada. Senhores deputados, senhor presidente, a todos que nos assistem pela Rede Alesp, quero saudar aqui o soldado Monteiro, em nome de quem saúda a assessoria policial militar. Iniciando nossa fala hoje, dia 27 de outubro de 2020, quero saudar as cidades aniversariantes, que são várias, começando por Bom Sucesso de Itararé, Marapoama, Macedônia, Mairinque, Torre de Pedra, Olambra, Santa Maria da Serra e Taquarivaí. Um abraço a todos os amigos e amigas que moram nesses municípios. Saudar também o dia 27 de outubro como o dia do engenheiro agrícola, uma profissão muito importante, tem a ver com alimentação, tem a ver com ecologia. Um abraço a todos que trabalham nessa missão tão importante, não só para o país, como para a vida humana também. Infelizmente, nós temos a lamentar a morte de um policial civil aqui em São Paulo, que foi morto no domingo à noite. É o policial civil Jorge Queiroz, de 58 anos, que estava no estabelecimento, e quando saiu do estabelecimento foi abordado por 2 criminosos que efetuaram disparos contra esse policial. Parece que o policial tentou reagir ao roubo, e tem que reagir mesmo, porque o policial que não reagir a roubo hoje, ele é morto de toda maneira. Basta o criminoso identificá-lo como policial, o marginal identificar o policial como policial, e esse policial será executado. Infelizmente, essa é a triste realidade. E esse policial foi morto nessa ocorrência. É um policial bem quisto na Polícia Civil, policial civil Jorge Queiroz, 58 anos, ele era chefe de investigadores lá do 30DP no Tatuapé. Então, um abraço a todos os amigos da Polícia Civil, os nossos sentimentos, a família do policial Jorge Queiroz, e que esses criminosos logo sejam presos para que paguem pelo que fizeram a esse pai de família, esse homem que lutava pelo bem da cidade e do estado de São Paulo. Também na Bahia, infelizmente, nós tivemos a morte de mais um policial militar, o subtenente da Polícia Militar, Isaac Cerqueira. O subtenente Isaac Cerqueira, ele era regente da banda da Polícia Militar da Bahia, e ele também estava no estabelecimento quando criminosos entraram no local, renderam todos os presentes, e a mesma coisa, o policial tentou reagir, porque é aquela situação, os criminosos identificam o policial, ele será morto com certeza. E ele tentou reagir e acabou sendo morto pelos criminosos que se encontravam no local. Ele era, como eu disse, ele era regente, e é mais um policial militar morto por ser policial militar. Os dois aqui, tanto o policial militar da Bahia como o policial civil aqui de São Paulo, acabaram sendo mortos simplesmente por serem policiais. Essa é a triste realidade que nós vivemos não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Resultado de uma lei fraca, de uma lei que valoriza o crime e engessa as polícias. É necessário mudarmos com urgência para que tenhamos paz social, senão nós não teremos paz de maneira alguma. Eu quero aqui mais uma vez lembrar que esse final de semana nós tivemos em visitas a vários municípios, visitando alguns amigos que são candidatos. Estivemos em Capela do Alto, visitando o nosso amigo Paulinho do Povo. Tivemos em Cesário Lange, visitando o Marquinho do Grêmio. Estivemos em Paranapanema, também com o nosso candidato lá,
a prefeito, que é o Rodolfo Fanganiello, e finalmente em Itapeva, onde nós tivemos com a Wanda Cerdeira também. E em todos esses municípios eu tenho recebido muitas solicitações quanto à segurança pública, muito problema com relação à segurança pública, falta de efetivo, e eu disse ontem, em reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia, que a situação vai piorar. O ano que vem nós teremos um déficit muito grande de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Administração Penitenciária. É necessário darmos posse a todos que estão aguardando posse, que passaram no concurso, estão aguardando para tomarem posse. Senhor governador, dê posse a essas pessoas, porque o Estado necessita desse serviço. E abrimos também os concursos que estão suspensos. Por quê? Porque sem esses concursos, os efetivos das polícias carecerá em muito de pessoas para trabalharem no combate ao crime. É urgente a necessidade de reabrirmos os concursos e de darmos posse aos aprovados nos concursos públicos, tanto para a Secretaria de Segurança Pública como para a Secretaria de Administração Penitenciária. Se assim não for, eu repito mais uma vez aqui, nós teremos um caos na segurança pública no ano vindouro. E eu estarei aqui cobrando isso, até solicito a nossa assessoria parlamentar aqui, que encaminhe minhas palavras ao senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória, e ao senhor vice-governador Rodrigo Garcia, para que reabram os concursos públicos para as polícias e para a administração penitenciária, e bem como que venham a dar posse a todos os aprovados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Telhado. Com a palavra o deputado Gil Diniz. Deputada Valéria Bolsonaro, deputado Valéria Bolsonaro, deputado Alberto Freitas, deputado Maurici. Passamos à lista suplementar, convidando o deputado delegado Olim, Tamar Borges, deputado Enio Lula, do Tato, deputado Sargento Nery, deputada Carla Morando, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Sebastião Santos, deputado Jimmy Chedi, deputada professora Bebel, deputado Castelo Branco. Nobres ouvintes da Rede Alesp de Comunicação, população de São Paulo, mais uma vez o deputado Castelo Branco vem ao plenário apresentar irregularidades, descabidos, incoerências do atual governo. Se não vejamos, agora o problema da vez é o fim da gratuidade do Bom Prato. Então vamos aqui recordar do que estamos falando. Muito bem. Com os restaurantes fechados e devido à pandemia de Covid-19, a refeição é entregue através de marmitas. O governo do Estado de São Paulo prorrogou a gratuidade do programa Bom Prato para pessoas em situação de rua e baixa renda até o final de setembro. Durante a pandemia, o Estado ofereceu refeições gratuitas para moradores de rua e para os restaurantes do Bom Prato. A rede de restaurantes oferecia, por exemplo, o seu café da manhã a 50 centavos e o almoço e jantar a R$1. Atualmente, apenas como curiosidade para você que nos assiste na Rede Alesp, o Estado possui 59 unidades de Bom Prato espalhadas pelo Estado de São Paulo. Para ficar dispensado do pagamento, o usuário deveria estar devidamente cadastrado num programa da Prefeitura, mediante a apresentação de um cartão. E agora, o governo declara o fim da gratuidade das refeições do programa Bom Prato. Mais uma maldade. O benefício terminou sem maiores explicações, mesmo com alta demanda da população e no momento crítico da vida pessoal, profissional de muitos paulistas, sendo que a alimentação é um direito da pessoa e deve ser assegurada pelo Estado, como preconiza a Constituição. Por conta do fim da gratuidade, o Ministério Público e a Defensoria Pública entraram com ação contra o governo do Estado, pedindo o retorno da gratuidade do programa Bom Prato. Muito bem. Em manifestação junto aos autos, o governador disse à Justiça que, com o aumento da circulação das pessoas nas ruas em decorrência da flexibilização das regras de confinamento,
os moradores de rua já têm condições, isso é uma piada, né? Já têm condições de pagar por sua própria comida. E aí está, morador de rua já pode pagar a comida, diz governador de São Paulo, sob fim do prato grátis. Uma vergonha esta declaração, descabida. A declaração foi feita pelo Estado para justificar o fim da gratuidade das refeições do programa Bom Prato, medida adotada no auge da pandemia, mas que foi encerrada, como disse há pouco, no dia 30 de setembro. É evidente que os moradores de rua voltaram a angariar doações em dinheiro, alimentos e outras modalidades de apoio. A gratuidade do programa foi implementada por conta da pandemia e a pandemia não acabou. Aí é de novo aquele discurso esquizofrênico, disléxico, né? O governo diz uma coisa e faz outra, faz uma coisa e diz outra. Mais uma. E suspendeu o programa alegando baixa demanda. Acho que é porque ele não sai do gabinete, não tira o traseiro da cadeira e não vai andar, né, na rua para ver o que é a demanda. Além de não ter diminuído a demanda, aumentou a demanda por razões óbvias da crise econômica. Se não, vejamos. De forma gratuita foram fornecidas 450 mil refeições na rede Bom Prato durante 4 meses, de julho a setembro. E agora ele diz que não precisa mais. A Justiça determinou na quinta-feira, dia 22 de outubro, que o governo volte a oferecer essas refeições gratuitas a moradores de rua, sob pena de multa diária de R$10 mil. Espero que se cumpra. Por sua vez, o governador aumentou consideravelmente as suas verbas de publicidade, de propaganda, de marketing institucional. Para isso tem recurso, né? Para alimentar a população faminta, miserável, não tem. Agora, para isso ele aumentou em 74%, e agora ele terá direito de gastar a bagatela de 153 milhões em 2021, apenas com propaganda. Dá para acreditar? Muito bem. Menos dinheiro para propaganda institucional e, por favor, governador, mais dinheiro para a refeição daqueles que mais precisam. Está aqui a nossa mensagem de hoje, alertando e informando a população de São Paulo sobre o que é bom e o que é ruim. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os deputados presentes. Senhor presidente, isso é uma matéria no jornal O Globo. Diz o seguinte: STF pode debater restrições a quem não se vacinar em vez de imunização obrigatória. E a matéria diz o seguinte: uma solução intermediária está sendo cogitada no Supremo Tribunal Federal para resolver a polêmica sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Um dos ministros deve propor, em plenário, que tomar a vacina seja opcional. No entanto, quem não quiser ser imunizado ficaria sujeito a uma série de restrições. Não poderia, por exemplo, realizar viagens nacionais e internacionais em transportes públicos ou entrar em estabelecimentos comerciais. A minha mensagem aqui é diretamente à população brasileira, ao povo brasileiro. Essa luta que nós estamos travando não é uma luta contra a vacina. Aqueles que dizem que nós estamos repetindo a revolta da vacina não passa de um canalha. Aqueles que estão repetindo isso são pessoas baixas, são pessoas que não têm caráter nenhum. O que nós estamos promovendo é a revolta daqueles que não aguentam mais ter um Estado querendo dizer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer. E um Estado que se respalda em absolutamente nenhum costume, nenhuma tradição, desrespeitando o direito de escolha do cidadão. E a minha mensagem aqui, a população do estado de São Paulo, a população brasileira, é que se revoltem sim, mas se revoltem contra esse governador João Dória, que quer impor a sua vontade sobre o cidadão.
é que se revoltem sim, mas que se revoltem contra aqueles que estão hoje constituídos em instituições, tentando desmoralizá-las e tentando acabar com a democracia, tirando o seu direito de livre escolha. População brasileira, eu convoco a todos agora, no dia 1º de novembro, a irmos às ruas contra a obrigatoriedade da vacina, mas não apenas pela contra a obrigatoriedade da vacina, mas pelo seu direito de escolher, o seu direito a ser livre, o seu direito a não ser um escravo do sistema, o seu direito a poder defender a sua liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, porque tudo isso nos foi tirado durante este ano de 2020, paulatinamente, mandando inclusive prender as pessoas que se colocavam contra esse sistema corrupto e podre que infelizmente tomaram as nossas instituições. E quantas vezes nós fomos às ruas para defender essas liberdades e fomos acusados de ditatoriais, de antidemocráticos? Não! O que nós estamos fazendo agora é um movimento cívico democrático, tomando as ruas a partir do dia 1º de novembro, para derrubar uma juristocracia que quer impor a sua vontade sobre 240 milhões de pessoas, e essa mesma juristocracia não teve um voto sequer do cidadão que acorda às 5 horas da manhã e vai trabalhar e passa o dia inteiro trabalhando, se matando, e tem sequer o direito de escolher se quer se vacinar, se não quer se vacinar, se quer ir à rua, se quer ficar em casa, se quer usar máscara, se não quer usar máscara. As pessoas têm o direito de escolher. O cidadão tem o direito de ser livre. Não é um traíra de calças apertadas que vai dizer aquilo que você tem que fazer. Não são 11 deuses de toga que vai dizer aquilo que você tem que fazer. O cidadão deve ser livre, e é por essa liberdade que nós tomaremos as ruas. Povo brasileiro, não pense que os poderes constituídos da República irão lutar contra o sistema podre e corrupto que hoje existe para tentar defender a população. Eles não vão. Eles são contra vocês. Eles são contra. E é por defender a democracia que nós precisamos ir às ruas. E é por defender a nossa liberdade que nós precisamos ir às ruas. Mas aqueles que têm medo, faço aqui como Gideão, os covardes e medrosos, voltem, porque nós precisamos agora nas ruas, somente aqueles que irão enfrentar o sistema, irão defender a democracia, irão defender o seu direito de escolha, irão se contrapor à vacina do João Dória, irão se contrapor às vontades de um ditador tirano, cruel, que quer transformar esse estado de São Paulo na sua monarquia. Não, João Dória, nós não vamos permitir. Dia 1º de novembro será o início da derrocada deste governador, e nós vamos mostrar isso daqui nas ruas, e das ruas nós não sairemos. Da mesma forma que nós derrubamos Dilma Rousseff, nós vamos derrubar João Dória também, nós vamos defender o nosso direito de escolha também, nós vamos lutar por isso também. Eu convoco a toda a população do estado de São Paulo a tomar as ruas em verde e amarelo, contra a obrigatoriedade do que quer que seja, obrigatoriedade da vacina, obrigatoriedade de tentar fazer com que a sua vida, cidadão, seja regrada por aqueles que não têm moral nenhuma para tentar dizer aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Não tem. São pessoas que todo santo dia estão soltando bandidos, estão soltando ladrões, estão passando a mão na cabeça em aqueles que eles chamam de vítimas da sociedade e querem dizer o que é melhor para você. Não entendo e jamais entenderei que aqueles que hoje estão trabalhando contra o próprio povo, contra a população, querem o melhor para a população. Não querem. Eles estão pouco se lixando para a população, mas nós, como defensores da liberdade, estaremos nas ruas para lutar contra a obrigatoriedade da vacina, e não contra a vacina em si, mas contra a obrigatoriedade da vacina, e vamos lutar também pelo nosso direito de escolha. É agora ou nunca, é agora que a população precisará tomar as ruas contra essa tirania que se estabeleceu não apenas no governo do estado de São Paulo, mas que agora sobe a Brasília em algumas instituições antidemocraticamente, ameaçando o povo a fazer aquilo que é contra a vontade do povo. Não é um, não é dois, não são 3 casos isolados. Somos milhões de brasileiros que nós iremos nos posicionar contra essa tirania que está tentando nos calar e nos jogar no mais baixo grau, no mais baixo nível de mediocridade. Vamos lutar pelo nosso Brasil e pela nossa liberdade até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Douglas Garcia. Na sequência da lista suplementar, próximo orador inscrito, nobre deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar de 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, acompanhando os debates dessa casa, eu vi que Gil Diniz ontem falava, deputado Gil Diniz, que a deputada Janaína não está apoiando a candidata Joyce, mas está apoiando o candidato André Matarazzo, pela competência dele. E realmente eu fui vereador com o André Matarazzo, e é um homem competente, muito competente. Se preparou a vida inteira para ser prefeito. Se lançou candidato em 1916, mas acabou sendo queimado pelo Geraldo Alckmin e por Bruno Covas, que lançaram o Dória. E eu dizia lá na Câmara Municipal, porque estava até apoiando o nome do André Matarazzo, que tirar candidatos do bolso do colete é um problema, né? Alguns já tiraram. Tirou o Maluf quando escolheu o Pita, tirou o Fleury, o Quercia quando escolheu o Fleury, o próprio Lula quando escolheu a Dilma, né? E acabaram se machucando. E o Geraldo se machucou rapidinho, né? Rapidinho o Geraldo Alckmin se machucou. Então, a situação é essa aí. A pessoa apoia quem quer apoiar, quem tem vontade de apoiar, não resta a menor dúvida. Eu vejo até os candidatos aí que apresentam os seus apoios, né? Vejo o Russomano, que tem o apoio do Bolsonaro. Vejo também o Gilmar Tato com o apoio do Lula. Só o Bruno Covas que não apresentou o apoio até agora de João Dória. Até hoje o Russomano estava cobrando pela televisão. Cadê fugiu o governador de São Paulo? E a gente não tem nada contra ninguém, só a gente está cobrando, né? O que vai acontecer? Porque estão achando que já ganharam a eleição. Não é assim, a eleição se ganha no dia. A eleição se ganha no dia. Né? Essa é a grande verdade. Então, obviamente, nós vamos ver o que vai acontecer. Veja a polícia ser desprestigiada. É duro a gente levar o nome do PSDB na polícia, é difícil. No funcionalismo público é difícil. É muito difícil levar o nome do PSDB. Tá aí o professor Janato pode dizer isso aí, a dificuldade que existe. Ninguém quer saber. Por quê? Porque não cumpre palavras, não cumpre o que promete. Pelo contrário, fazem tudo o contrário. A polícia vai ser a mais bem paga do Brasil. Cadê a polícia? Nos chamaram lá para dar 5% de aumento, né? Ligou o secretário, vamos lá, vai ser agora, tal. A gente vai lá esperando um aumento bom para a polícia, deram 5%. E no mesmo dia, o Dória, no mesmo dia do aumento de 5%, ele já abre o discurso falando isso. Olha, nós estamos aqui no Palácio lotado de policial, você é escalado, você vai. Né? Nós estamos aqui, eu já vou dizer, né? Eu sou contra a reeleição. Então, obviamente, naquele primeiro 1 minuto que ele falou, ele já falou que era candidato a presidente da República. Então, ele não está preocupado em governar São Paulo, está preocupado em ser presidente da República. Da mesma forma ele fez conosco, na Câmara Municipal. Quando no primeiro dia que ele assumiu de prefeito, ele já começou a fazer uma campanha, a cidade limpa, não sei o quê, fazendo a campanha para governador do Estado. E aqui ele perdeu de 1 milhão de votos para o Márcio França. Conseguiu ganhar no interior. Talvez ele esteja até trabalhando nesse sentido, né? De São Paulo vou mal, perco em São Paulo, Bruno Covas perde em São Paulo, mas eu ganho no resto do Brasil. Mas nem é sempre assim, né? A carreira do Dória é uma carreira curta, de 2 anos. E eu acompanhei e apoiei, eu posso falar. Primeiro comício do Dória lá em São Miguel, eu estava lá. Gostei até da colocação dele, porque eu costumo andar atrás dos candidatos, né? Porque eu arrumei os votinhos ali. Então ele entrava no bar, e quando eu entrava em seguida, né, o povão já, olha, esse aí ele é um gestor, não é político, ele é gestor. E ele foi nessa de gestor, e foi bem. Se elegeu, ganhou no primeiro turno. Né? Mas chegou lá, já, pumba, esqueceu de todo mundo. Esqueceu de todo mundo. Até de nós outros. Que usamos, né, os que a gente tinha, até a base que a gente tinha para apoiá-lo. A única coisa que ele fez foi mandar todo mundo embora quando ele assumiu. Então, ele, mais ou menos assim, né? Quem o apoiou, ele mandou embora. Então, infelizmente é assim. Então, agora nós vamos aguardar o que vai acontecer. Então, não é bem assim, não, né? Então, está certa a deputada Janaína, André Matarazzo é um grande candidato, né? Um grande candidato, não resta a menor dúvida. A gente segue também o presidente da República,
Bolsonaro, que é um capitão do exército como eu, a gente segue também. Também tem os seus interesses, porque São Paulo, queira ou não, é o terceiro orçamento do Brasil, né? Então, vamos aguardar os acontecimentos. Mas para aqueles que estão achando que a eleição está ganha no dia 15, é bom parar para pensar. Porque quem tem 20%, para chegar a 50%, tem que pular muito, né? Principalmente ser no governo. Quando você é oposição, você pode dar um pulo. Igual a Erundina ganhou de nós, né? A Erundina nos venceu numa eleição com o Paulo Maluf no último dia. Mas ele era na oposição. Então, fica aí as nossas colocações. Muito obrigado, nobre deputado Conte Lopes. Próximo orador inscrito na lista suplementar do pequeno expediente do dia 27 de outubro de 2020, nobre deputado do Partido Novo, Ricardo Melão. Pela ordem, senhor presidente, Vossa Excelência me concede tempo de 2 minutos para uma comunicação? É regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu havia indicado ao governo do Estado a criação de um comitê para o combate às aglomerações que acontecem na Cracolândia, porque foi um escândalo logo no início da pandemia que o governo do Estado não ligou para absolutamente nada do que acontece na Cracolândia. Então eu enviei essa indicação e o governo do Estado me respondeu dizendo que já existe um grupo de trabalho chefiado pelo senhor coronel da reserva da PM, senhor Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, para este fim, ou seja, já existe um grupo do governo do Estado, chefiado pelo coronel aqui, para este fim, de combate às aglomerações na Cracolândia. Então, eu enviei outro requerimento de informações, porque o governo do Estado, ele é assim, ele não responde as perguntas de forma detalhada, você tem que enviar uma pergunta dentro de outra pergunta, dentro de outra pergunta, dentro de outra pergunta, porque o João Dória, não sei por que, ele gosta de esconder as coisas. Perguntando quais são os planos, os projetos que este comitê tem para combater, de fato, as aglomerações que acontecem na Cracolândia. E ele me respondeu que, de acordo com uma determinada lei, existe uma descentralização político-administrativa com respeito à territorialidade, ou seja, seria a competência do município. Portanto, em respeito à legislação vigente, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social não possui serviço de intervenção na região denominada Cracolândia. Então, eu pergunto ao governo do Estado, vocês têm um grupo específico para cuidar contra as aglomerações da Cracolândia, mas não existe projeto. Por quê? Porque não é competência do governo, é do município. Esse comitê existe para quê? Para quê, deputado Ricardo Melão? Nós temos um comitê no governo do Estado que serve contra as aglomerações que ele colocou, para este fim. E depois que eu pergunto para quê, que eles estão trabalhando, quais são os projetos, diz, não pode. Por quê? Porque é competência do município. Eu não consigo entender. Então, quer dizer o quê? A gente eu só espero que não tenha o quê? 50, 100 servidores lotados nesse comitê, porque o comitê está lá sem fazer nada, não pode criar projeto. Questiona aqui, publicamente, aos senhores secretários, tanto, para concluir, senhor Ricardo Melão, tanto ao secretário de Desenvolvimento Social, como ao secretário de Segurança Pública, para que respondam à Assembleia de São Paulo, para que esse comitê existe. Já que o governo Dória é inútil para tudo, para que pelo menos consiga responder uma pergunta objetivamente. Muito obrigado. Com a palavra, nobre deputado Ricardo Melão. Muito obrigado, presidente Castelo Branco, tendo a honra de ser presidido por você hoje. Grande deputado Castelo Branco, aos demais deputados aqui, servidores da casa. Bom, gente, quando eu subi a última vez aqui na tribuna para falar sobre o PL 529, disfarçado de reforma administrativa, né, como nós tínhamos apontado aqui claramente, era uma reforma, era um enxugamento previsto bastante tímido, que acabou depois sendo mais tímido ainda, em virtude das negociações que sucederam, e que, no fim, como nós ressaltamos aqui diversas vezes, aquilo era um aumento de impostos disfarçado, não declarado, né? Não se teve coragem de assumir aqui aquilo que se queria fazer. Aliás, muito pelo contrário, até o presente momento continua negando que esteja vendo que haverá aumento de impostos do Estado de São Paulo. Isso em tweets, isso em entrevistas para rádio, televisão, inclusive disse que aqueles que tinham dito que o projeto era, na verdade, aumento de impostos, estavam espalhando fake news. E aí, por uma questão de transparência, e para mostrar claramente aqui que ocorreu exatamente aquilo que nós havíamos previsto, eu faço questão de trazer essa tribuna, no dia de hoje, o decreto 65253,
de 15 de outubro de 2020. Ali no decreto, muito difícil, por sinal, para leigos, pessoas que não são tão familiarizadas com o direito, com a linguagem jurídica, de entender, né? Aliás, creio que até de forma proposital, ele fala ali, né, no artigo 2º, se você for no inciso 1º, né, ele mostra ali, ele acrescenta o parágrafo único ao artigo 53A do regulamento de imposto de ICMS, né, que é quem introduz as alíquotas para esse imposto. Ele claramente ali fala, né, introduz nesse artigo um parágrafo único dizendo que a alíquota prevista nesse artigo fica sujeita a um complemento de 2,4%. Ou seja, passando as operações internas do caput a ter uma carga tributária de 9,4%. E depois, ali na linha D, no 7º, ele fala da alíquota prevista nesse artigo e também aumenta, né, em 1,3%, né, as alíquotas ali presentes que estavam em 12%, passam a ter 13,3%. Ou seja, claramente aumento de impostos. Mas eu faço questão de trazer aqui a essa tribuna todos os produtos que foram impactados com esse decreto, onde sim houve aumento da alíquota, ou seja, houve aumento de impostos do ICMS. E aqui elenco produtos, alimentos, né? Ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino, ovino, ou em pé, e produto comestível resultante de seu abate, estado natural, resfriado ou congelado, ou seja, aumento de impostos, passou de 12 para 13,30. Isso, por enquanto, está ali, naquele projeto, como foi aprovado aqui, um verdadeiro cheque em branco para ele aumentar para quanto ele quiser essas alíquotas que estavam estipuladas abaixo de 18%. Você tem farinha de trigo também. Na construção civil, quem sonha com a casa própria, agora provavelmente vai ficar mais cara, né? Cresceu ali a alíquota também para pedra e areia, ferros e aço, fio e máquina, armações de ferro, arames, grades e redes, armações para lajes, grampos, pregos, argamassa, blocos de concreto, chapas onduladas, calhas e cumeiras, tanques, pias, lavatórios. Em bens, assentos, móveis, suportes elásticos para camas e colchões, né? E produtos farmacêuticos também, né? Dizia-se que não ia aumentar impostos sobre remédios, aquela coisa toda. Você tem aqui, para produtos farmacêuticos em geral, você teve um aumento também nas seringas descartáveis, soluções de glicose, solução de cloreto de sódio, solução de glicofisiológica, solução de Ringer, manitol, diálise peritoneal, água para injeção, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio, fosfato de potássio, sulfato de magnésio, fosfato monossódico, glicerina. Tudo isso previsto nesse decreto. E também tivemos aí a alíquota de 7% para 9,44%, né? Um aumento para preservativos, que subiu também o imposto de preservativos, e ovos, né? Tanto o ovo integral pasteurizado, quanto a embalagem para ovo in natura. Ou seja, claramente aqui aquilo que tínhamos falado já começou a ocorrer. Aumento de impostos na veia para a população, que passará certamente a pagar mais caro por esses produtos. Ou seja, toda a conta dessa crise econômica gerada devido a essa pandemia ficará a cargo da população. A população pagará por ela. A grande verdade é essa: enquanto nós não tivermos reduções e corte de gastos no governo do Estado, e uma proposta muito tímida aqui nesse sentido, esse valor, né, para suprir esse déficit que foi anunciado será pago por você, cidadão. Está aqui a prova de que ele fez exatamente aquilo que a gente disse que ele ia fazer nessa tribuna: aumentar impostos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputado Ricardo Melão, pelas suas colocações. Agora, na lista suplementar, nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, deputado Castelo Branco, deputados e deputadas, deputado Castelo Branco, é inacreditável
como o governo Dória, através da Secretaria Estadual de Educação e através do seu secretário, Rocieli Ventralbe, ataca covardemente os agentes de organização escolar da rede estadual. É um ataque em cima do outro. Teve a questão da não renovação, senhor presidente, da não remoção, que eu já denunciei aqui, o golpe da remoção, a farsa da remoção, publicada recentemente numa portaria número 8 da Secretaria de Educação, que na prática joga a remoção dos agentes de organização escolar em plena pandemia, na prática para 2022, porque a data base da remoção vai ser no dia 5 de novembro de 2021, mas no final do ano. Então, na prática, só em 2022, ou seja, os servidores do quadro de apoio escolar vão ficar 3 anos sem o concurso de remoção, que isso já é grave. Ao mesmo tempo, o governo não chama os aprovados no concurso. Olha a gravidade da situação. Ao mesmo tempo, nós temos um déficit enorme de servidores, vagas, senhor presidente, que não são preenchidas através do concurso público. Algumas são preenchidas através do contrato, esse contrato emergencial, que inclusive nós aprovamos um projeto de lei aqui a contragosto, porque nós queremos a chamada pelo concurso público, nós defendemos que o ingresso no serviço público tem que ser feito através do concurso. É uma questão de princípio para nós, como reza a própria Constituição Federal e a estadual também. No entanto, do ponto de vista emergencial, para que as escolas não ficassem abandonadas, nós aprovamos o projeto renovando por mais um ano o contrato desses agentes de organização escolar. E agora, nós recebemos a notícia, aliás, várias reclamações e várias denúncias de várias partes do Estado, de que o governo está dando mais um golpe nos agentes de organização escolar, ou seja, impedindo a renovação dos contratos dos servidores que estão no grupo de risco, senhor presidente. É inacreditável, porque em plena pandemia, numa situação que nós estamos vivendo como essa, né, o governo massacra os seus próprios servidores, despreza, ataca a dignidade humana desses servidores. Ou seja, esses servidores estão tendo os seus contratos cancelados, na verdade, porque são grupo de risco. Isso é um absurdo total. O governo tem que ser processado pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público. É um ataque, repito, um ataque covarde e desumano à dignidade humana desses servidores e dessas servidoras. Nós vamos tomar as providências, aqui acionando o MP, o Tribunal de Contas, porque nós não podemos admitir esse ataque, senhor presidente, a servidores estratégicos importantes para o funcionamento das nossas escolas. E no momento de pandemia, como esse, o governo abandona esses servidores, não renovando os contratos dessas pessoas. É um absurdo em cima de um outro absurdo. Eu já fiz várias denúncias em relação a esses ataques aos agentes de organização escolar e ao quadro do apoio escolar, que é um setor super marginalizado pelo governo, que tem um dos piores, talvez o pior salário, o salário de um agente de organização escolar gira em torno de um salário mínimo, essa é a verdade, uma carga excessiva de trabalho, desvio de função, senhor presidente. E, no entanto, agora o governo faz mais esse ataque, a farsa da remoção, que eu já denunciei aqui, depois aquela remoção compulsória que o governo anunciou, e agora não renovação. Senhor presidente, então, nós vamos tomar medidas imediatas em relação a isso, acionando o Ministério Público do Trabalho, contra esse ataque, porque o governo não pode abandonar os trabalhadores nessa situação. Trabalhadores e trabalhadoras, sendo que muitos deles já foram aprovados no concurso, estão esperando a chamada. Então, é inadmissível que o governo se comporte de uma forma tão nefasta
e perversa contra os servidores do quadro de apoio escolar, em especial contra os agentes de organização escolar. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Primeiro, orador inscrito, o nobre deputado Ricardo Melão. Segundo, deputado inscrito, o nobre deputado Castelo Branco, que está com a palavra para o prazo regimental de 10 minutos. Abrindo o grande expediente do dia de hoje, a piada do dia para a população paulista é o Twitter do senhor governador João Dória. Ele diz: o presidente Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de impostos. Piada, né? Fizemos sim a reforma administrativa que ele, Bolsonaro, não teve a coragem de fazer no plano federal. Mentira, mentira e mentira. O projeto de lei 529, que nós combatemos aqui durante 2 meses, aumenta sim impostos. E só não aumentou mais porque, graças a 43 deputados que bravamente lutaram aqui, nós colocamos um limite ao governador do estado de São Paulo, João Dória. Os impostos estão sendo aumentados, sim, através de vários decretos e vão causar impacto na sua vida a partir do dia 15 de janeiro de 2021. No auge do verão, na calada da noite, quando você estiver curtindo as suas férias, o preço médio da cesta básica vai aumentar em apenas 20%. Os itens básicos irão aumentar, material de construção civil vai aumentar, combustível vai aumentar e uma lista de outros produtos e serviços irão aumentar, piorando o seu nível e qualidade de vida e piorando o seu custo de vida. Isso é fato. Portanto, o discurso aqui não procede com a realidade. Nós temos apresentado aqui diversos estudos técnicos realizados pela nossa assessoria jurídica e tributária. E esses estudos têm demonstrado, sim, que estes impostos já estão aumentando. Haja vista que, recentemente, apontamos aqui os decretos, inclusive, em que o governador está efetivamente aumentando. A técnica tem a nossa apresentação dos impostos, então, se não, vejamos. Olha só, mais impostos para a sociedade. Com a publicação da Lei 17.293 deste ano, que autorizou o Poder Executivo a renovar ou reduzir os benefícios fiscais do ICMS, está aí, ó, um monte de decreto que ele já baixou aumentando imposto. E ele tem a cara de pau de vir dizer aqui que não aumentou. Quer dizer, deixa eu respirar para não ser deselegante. Houve sim uma majoração de alíquotas do ICMS, e limita o prazo dos benefícios fiscais que uma série de produtos da cesta básica da alimentação da população tinham. Haverá sim aumento na carne de ave, na carne bovina, na suína, na carne de carneiros e bodes, no ovo, na farinha de trigo, no medicamento genérico, no etanol, na escova de dente e nas telecomunicações, sejam elas internet de banda larga ou TV a cabo. Olha, ó, calçadistas se revoltam com o decreto de Dória que aumenta o ICMS no seu setor. Aí, ó, ajuste fiscal. Aumentou a alíquota do ICMS em até 34,28%. O governo paulista aumenta a alíquota do ICMS a partir de 2021. É o decreto 65253. Como é que ele vem dizer, nobre deputado, no seu Twitter, que não vai aumentar imposto? Ele pensa o quê? Só se ele estiver falando para quem não sabe ler. Os empresários calçadistas, por exemplo, entre muitos setores que estão revoltados, como bares e restaurantes, como o setor de combustíveis, como o setor de roupas, entre outros, reagiram com críticas e prometeram buscar todos os meios possíveis para revogar o decreto assinado pelo governador
que aumenta as alíquotas de ICMS. Ó, para você ter uma ideia, o aumento faz com que, na anterior, por favor, o repasse seja de 3,5 para 4,3. Olha, ele aumentou em tudo que ele podia. O decreto publicado em 32 setores da economia paulista, 32 setores serão afetados por esse maldito decreto do governador, que foi votado por deputados dessa casa, ganharam por um voto, que é o projeto de lei 529. É uma bomba, né? Todos os setores estão entendendo. É uma bomba. Próximo. Por conta disso, a própria Federação das Indústrias de São Paulo foi à Justiça contra a lei que aumenta o ICMS e vai prejudicar muito a matriz produtiva industrial. A indústria vai sofrer um impacto enorme. Eu acho que ele quer fechar o Estado, quer vender para a China barato. Deve ser isso que ele quer. Tá aí, acho que eu descobri. Né? Ele é um grande tecnocrata e vai vender o nosso Estado para a China. Aliás, eu estou preparando uma apresentação muito boa sobre República Popular da China, comunista, ditatorial, não tem liberdade de imprensa, não tem direito trabalhista, né? Essa China que ele está vendendo no estado de São Paulo. Vamos lá. Segunda ação movida pela Fiesp, é inconstitucional o legislativo delegar ao executivo os poderes que lhe foram dados. E é isso a jogada do 529. Qual foi a jogada? Cheque em branco através desse projeto de lei, para que o governador possa, a hora que bem quiser, aumentar os impostos que são prerrogativa desta Assembleia Legislativa. Aliás, uma das poucas que sobraram depois da Constituição de 88. O Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo já retornou aos níveis anteriores à crise, causados pela pandemia. E os dados de arrecadação tributária do Estado, que estão sendo divulgados pelo Conselho Fazendário, que, para quem não lembra, é o conselho de todas as secretarias da Fazenda, dos 27 estados da União, consolidam esse restabelecimento dos níveis de arrecadação, destacando que, em agosto e setembro de 2020, os valores já superaram o do ano passado. Ou seja, não existe a desculpa do governador de que os resultados financeiros do Estado pioraram. Esse gigante que é o Estado de São Paulo já reagiu. Então, todas as justificativas dele não procedem. Muito bem, está aqui, ó. As informações divulgadas pelo Conselho Fazendário no boletim de outubro de 2020 são os gráficos que mostram a recuperação rápida da economia, principalmente no Estado de São Paulo. Nada se justifica em um momento tão delicado, onde as empresas estão fazendo um esforço gigantesco para sair da crise, esta brusca elevação da carga tributária. Ainda mais por um ato unilateral do Poder Executivo, ou seja, um simples decreto que está aumentando os impostos através do famigerado pacote da maldade, o projeto de lei 529. O que ele está fazendo agora? Em conta-gotas, em doses homeopáticas, ele vai, através de vários decretos de lei, aumentar os impostos. Ele é esperto, né? Ele começa com a alíquota pequena, você não vai sentindo, e ele vai aumentando a carga tributária. Agora, para janeiro de 2021, já estamos no somatório da chamada matriz produtiva com 20% de aumento. Hoje pela manhã, o governador de São Paulo, João Dória, emitiu uma nota para rebater as declarações do presidente sobre o aumento de impostos no Estado e chamou o seu adversário político de desinformado. É lamentável, porque não é este a realidade. E em nota, o governador de São Paulo, João Dória, negou que seu governo tenha feito ou fará aumento de tributo. Putz, é uma vergonha ter dito isso, né? E está aí a lâmina do Twitter de hoje, que descaradamente mostra como ele mente, sabe mentir e quer enganar a população. Paulistas, se preparem o seu bolso, porque o custo de vida
está aumentando muito fortemente e, a partir de janeiro do ano que vem, muito mais. E em breve estaremos aqui nessa tribuna, trazendo para cá a realidade da venda do Estado de São Paulo para a China. Uma vergonha, um perigo para o setor de segurança nacional, para a nossa estratégia e para a nossa soberania. Aos senhores, população de São Paulo, nosso carinho, nossa atenção e o nosso respeito, porque trabalhamos dia e noite, 7 dias por semana, para servir você e mantê-lo informado e defendê-lo do mal. Continuando a lista dos deputados inscritos no grande expediente, deputado Itamar Borges, nobre deputado Tenente Coimbra, nobre deputado delegado Olim, nobre deputado Edmir Chedi, nobre deputado doutor Jorge Lula do Carmo, nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, nobre deputado Sargento Neri, nobre deputado Maurici, nobre deputado Rodrigo Gambale, nobre deputado Douglas Garcia, nobre deputado Major Meca, nobre deputado Sebastião Santos, nobre deputado Carlos Gianazzi, para o fazer da palavra, nobre deputada Mônica da bancada ativista. Você está com a palavra por 10 minutos. Assume aqui? Sim, senhor. Assume. Hoje eu vim prestar contas aos nossos eleitores e comunicar que, infelizmente, o governador João Dória vetou na íntegra o nosso projeto de saúde mental aos trabalhadores da segurança pública, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, trabalhadores da Fundação Casa, que têm a sua saúde mental abalada por um trabalho de alto risco, tenso todos os dias, que não encontra no serviço de assistência à saúde pública assistência integral à sua saúde emocional. A gente ouve diariamente esses trabalhadores trazerem ao nosso mandato relatos de longas filas de espera e de quanto a saúde emocional é um problema corriqueiro nesse trabalho, infelizmente, que é um trabalho tenso, perigoso, que envolve, inclusive, todos os seus familiares. Isso acontece justamente na semana em que a gente tem conhecimento do novo Anuário da Segurança Pública Brasileiro. O Anuário da Segurança Pública do ano passado, que foi o que motivou o projeto, trazia dados sobre assassinatos de policiais e de mortes por suicídio. E a gente viu que o suicídio mata mais trabalhadores da segurança pública do que a letalidade. Portanto, se tornava urgente e latente, ainda é, e nós vamos lutar pela derrubada desse veto, o cuidado da saúde mental desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que também pode impactar no seu trabalho na rua, no seu contato com a população e na letalidade policial. É um projeto de redução de danos, é um projeto para salvar vidas, muito necessário. Mas esse ano, o Anuário da Segurança Pública traz dados assustadores. Após o pacote anticrime que muita gente publicizou que seria a salvação de um país que tem números de mortes de guerra, de violência de guerra, a gente assiste subir 7% o número de homicídios e de mortes violentas no país. A gente vê subir também o número da letalidade policial. A gente vê também subir o número da violência contra a mulher e de estupros. Estupros no Brasil, que ocorrem, 58% das vítimas têm menos de 13 anos. A gente está falando de violência sexual contra crianças. Nesse contexto, se torna urgente que a gente debata a falência do projeto de segurança pública brasileira. O projeto de segurança pública brasileiro, ele é comprovadamente ineficiente porque não salva vidas. Ele mata os seus trabalhadores, também não salva a vida da população. É um projeto violento e de morte. Hoje a gente publicou nas nossas redes sociais um vídeo do presidente Bolsonaro fazendo publicidade de um cursinho em que o professor disse: eu entrava chacinando mães e bebês nas favelas. É esse tipo de formação que se oferece aos trabalhadores que deveriam cuidar de vidas nesse país. Não dou uma parte agora não, que eu não estou concluindo a minha ideia.
Só um minuto, deputado. Esse é o tipo de formação que a gente oferece. Diante de um número alarmante de vítimas, e a maioria jovens negros, abaixo de 29 anos, moradores periféricos, negros, a gente oferece mais armamento. E a gente vê que os dados também, e a ciência também mostra, que quanto mais armamento na população, quanto mais munição disponível na população, cresce proporcionalmente o número de mortes. E, de novo, eu vou chamar a atenção sobre a morte de quem? Primeiro, jovens negros e, sobretudo, crianças novamente. As crianças que ficam suscetíveis a acidentes com as armas dos pais, com as armas dentro de casa. E, nesse contexto, eu queria chamar a atenção que a gente fica discutindo punição, que ela é importante. A gente nunca se privou a discutir punição, principalmente sobre os crimes contra a vida. Crime contra a vida, que no Brasil não é punido. Apenas 8% dos homicídios têm os seus assassinatos e os seus assassinos desvendados e presos. A maior parte das penitenciárias no Brasil são ocupadas por assalto de pequeno mote e tráfico de drogas. Crime contra a vida a gente nem chega a desvendar porque não investe em inteligência na polícia. A polícia brasileira ela é quase toda ostensiva e é por isso que a gente também vem discutindo aqui a importância do fortalecimento da polícia civil. Sem investigação, a gente não tem a prisão dos mandantes, dos assassinos, dos estupradores, que é importante, mas está na hora da gente começar a discutir o cuidado com a vítima. Prevenção ao crime e cuidado com a vítima deveria ser o centro das nossas formulações. Ao contrário disso, o único encaminhamento que a gente tem é mais dor e mais sofrimento para as vítimas. Por isso eu vou entrar em um outro tema aqui, que me preocupa bastante. A ministra Damares, que diz defender as crianças, a infância e a juventude, ainda não se pronunciou sobre o fato de a cada 8 minutos nós temos uma mulher vítima de violência sexual, uma pessoa vítima de violência sexual, e que a maioria delas tem menos de 13 anos. Então, nós estamos falando de estupro de criança. Quando a gente está falando de estupro, o único encaminhamento do Ministério é dificultar o acesso ao aborto legal. Inclusive, tem um projeto de lei tramitando nessa casa, que a gente está obstruindo, que quer torturar as vítimas de violência sexual, que vai ter acesso ao aborto legal. Imagina essa criança, essa mulher, que já passou por um momento de bastante dificuldade da sua vida, que foi um estupro, ainda ter dificultado o acesso à interrupção da gestação. O encaminhamento jamais deveria ser sobre a vítima, a não ser se a gente estivesse falando de cuidado e de reparação. Essas pessoas precisam de cuidado e de reparação. Elas já sofreram violência. O que a gente precisa é de atendimento humanizado às mulheres e crianças vítimas de abuso, vítimas de estupro. E é por isso que a gente está escrevendo uma aglutinativa a esse projeto para tratar disso. Essas pessoas precisam ser acolhidas no sistema de saúde, não expostas a uma tentativa de dissuadi-las da decisão tão difícil de interrupção de uma gestação provocada por uma violência sexual. Nós vamos combater esse projeto aqui na Assembleia Legislativa. A gente já está conversando com o autor, porque se depender da gente, não passa. E a gente também vai lutar pela derrubada do veto do nosso projeto de assistência integral à saúde emocional dos trabalhadores da segurança pública. Segurança pública é um assunto muito sério, que o Brasil discute muito mal e porcamente. Deveria discutir. O resultado da nossa insegurança, da ineficiência da nossa segurança pública, tem sido usado sistematicamente por governos populares, por políticos populistas e autoritários para justificar mais violência e mais ódio contra a população. O resultado de uma polícia que não funciona é a militarização do nosso governo, que também não está resolvendo o problema de insegurança. Está na hora, e esse é um assunto que a gente leva muito a sério. O gabinete da mandata ativista, desde o início, tem se aberto aos trabalhadores da segurança, aos policiais militares e civis,
aos agentes penitenciários, policiais, penais, aos trabalhadores da Fundação Casa e às vítimas de violência urbana e da letalidade policial para a gente debater em conjunto. Esse projeto de lei foi escrito a muitas mãos. A gente fez um grupo de trabalho que juntava todos esses setores: vítimas, trabalhadores, cientistas políticos, e era um projeto importante para entregar trabalhadores mais aptos para o serviço no dia a dia do contato com a população. O governador João Dória, que não tem nenhum apreço pela pauta, inclusive usa também como motivo eleitoral, vetou esse projeto integralmente. Assim como também reduz o orçamento da segurança pública no orçamento proposto esse ano, assim como também não tem nenhum plano para superar o déficit de inteligência na Polícia do Estado de São Paulo, que é a Polícia Civil. A gente sabe nos interiores, eu sou uma parlamentar do interior, que as delegacias funcionam mal e porcamente, com infiltração no teto, sem papel higiênico, sem computador, sem internet, com funcionários emprestados das prefeituras municipais, porque não tem concurso para contratação de trabalhadores há muitos anos. Então, a gente defende essa pauta como ela tem que ser defendida, olhando na raiz dos problemas, que são o projeto de segurança pública do país faliu, não funciona e mata trabalhadores e população. E está na hora da gente começar a discutir isso frente a frente, olho no olho e transparentemente, como essa pauta merece ser debatida. Muito obrigado, nobre deputada Mônica. Oradores inscritos no grande expediente, dando continuidade, nobre deputada Janaína Pascoal, Luiz Fernando Lula da Silva, Reinaldo Augusto, Coronel Telhada, nobre deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos no grande expediente. Muito obrigado, nobre deputada Mônica, da bancada ativista. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os deputados que participaram aqui no pequeno expediente. Boa tarde aos policiais militares, policiais civis dessa casa, todos os funcionários da Assembleia Legislativa, quem nos acompanha pela Rede Alesp. Presidente, a deputada Mônica colocou aqui alguns pontos. Vou tentar esclarecer num outro momento. Eu acho que o mais urgente para o Estado de São Paulo é o aumento de impostos, o aumento abusivo de impostos, né? Então, enquanto os deputados miram aí essa oposição no governo federal, João Dória agradece. João Dória, que ontem deu uma entrevista e disse que não vai contratar mais policiais civis, por exemplo, delegados, escrivão, agente, porque há palavras dele, há um decreto do presidente Bolsonaro que proíbe essas contratações. O governador, ele falta com a verdade. João Dória mente compulsivamente. Tem nome para isso, deve ter uma CID para essa doença, mas a gente pode rebatizar com o CID-JD 171. Porque é tanta mentira. Primeiro que não é decreto, é lei. É uma lei federal. Acho que o governador não sabe a diferença de uma lei e de um decreto. Segundo que nessa lei, governador João Dória, mentiroso compulsivo, há exceções. E nesse campo da segurança pública, é uma exceção. Tanto é que o governo federal está contratando policiais federais, policiais rodoviários federais,
Então, para de mentir. O senhor fala que os nossos policiais têm os melhores equipamentos, falou ontem especificamente da Polícia Civil. Lhe convido a ir num distrito policial, num DP, na periferia de São Paulo, para conhecer ali as condições. Quem não viu as imagens do DENARC, na última chuva que deu aqui em São Paulo, aquela cachoeira caindo ali dentro do departamento, isso ali é uma realidade que os policiais enfrentam diariamente. Vai lá registrar um boletim de ocorrência num DP, você, cidadão, para você ver o que é falta de efetivo, falta de condição de trabalho. Tenta fazer isso, enquanto esse senhor mente e mente mais uma vez e faz a política da mentira aqui no estado de São Paulo. Então vamos rebatizar aí essa CID aí, porque é impressionante. Aí hoje o governador, respondendo a crítica do presidente Bolsonaro que fez, o presidente criticou o aumento de impostos aqui em São Paulo. Isso é um fato. Não é brincadeira. O governador rebate no Twitter. Olha o que ele diz. O presidente Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa que ele, Bolsonaro, não teve coragem de fazer no plano federal. Vejam só vocês a canalice do João Dória. João Dória que ligou para o Paulo Guedes, pedindo para o Paulo Guedes abandonar o governo federal para minar o Bolsonaro. Mas na verdade o que ele quer é minar o Brasil, é acabar com o país, é acabar com a economia nacional, como ele está acabando com a economia no estado de São Paulo. O governador fala que não aumentou imposto, mas olha só, ele aumentou a alíquota do pãozinho, deputado Castelo Branco, como Vossa Excelência colocou aqui. Era 12% o ICMS do pãozinho. Você aí, trabalhador, que acorda todo dia 4h30, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus lotado e vai comer ali o teu pãozinho francês, tem mais imposto agora para o Dória mandar dinheiro para a China. Olha outra coisa aqui que aumentou. A carne. Aumentou o imposto da carne. Proteína animal, ó, carne, ovo, a mesma coisa. Era 12%. 13,3% agora. Castelo Branco está me soprando aqui. Isso é só o começo. E vejam só. Esse decreto veio para a Assembleia Legislativa no mesmo dia que aquele famigerado projeto 529 foi publicado no Diário Oficial. Tudo jogo de carta marcada. Olha outra coisa que subiu aqui. Etanol. Diesel. Vou falar, não fiz aqui a imagem, mas vou falar para você. Sabe o que aumentou? Preservativo. Aumentou o ICMS de preservativo. Governador tá, o povo de São Paulo, até nisso, é lamentável. Esse canalha do João Dória, mentiroso, compulsivo, o dia inteiro mentindo para você, trabalhador paulista. Mas eu tenho que falar que ele, em alguns itens, deputado Castelo Branco, ele reduziu o imposto. Aí agora eu vou ter que reconhecer aqui, governador, que o senhor reduziu o imposto no mesmo dia que ele aumentou o pãozinho, que ele aumentou a carne, que ele aumentou o etanol, o ovo, a escova de dente, a dentadura da Dona Maria. Você que vai comprar uma dentadura agora, sua dentadura vai estar mais cara. Aumentou o imposto da sua dentadura. Ele reduziu o imposto. Ele reduziu, não. Atenção, trabalhador de São Paulo. Ele isentou 0 ICMS para mexilhão, marisco, ostra, berbigão e vieira, frutos do mar, iguarias gastronômicas, esses frutos do mar que o trabalhador come. Você aí que trabalha aqui,
no estado de São Paulo, no Brasil. Você sabe o que é Berbigão? Você sabe o que é Vieira? Procura aí, você vai encontrar Vieira, Escalope. Nem sei se pronuncia dessa maneira, o governador isentou. Então, os apreciadores, os degustadores de fruto do mar, de mexilhão, de marisco, de berbigão de Vieira, não pagarão impostos, não pagarão ICMS. Mas você que come pãozinho, você que compra aí um acém, uma carne de segunda, cansei, Castelo, de ir no mercado comprar ovo fiado para minha mãe pagar no dia 5, ou para ir comprar carne moída de segunda, aquela carne que vem cheia de gordura ali, mas que a gente precisava comer, vai estar mais caro. Então, canalha, está mentindo aí na cara larga, na cara dura. Ele não tem vergonha, é um embuste. É um embuste, mas essa casa, isso está no 529, tem 15 dias, desde o dia da publicação, para avaliar e derrubar esse decreto. Artigo 24. Se essa casa não se pronunciar, o decreto é automaticamente, entre aspas, aprovado. Então nós temos até o dia 30, esses deputados que votaram a favor do 529 para se manifestarem. Então eu convido aqui todos os líderes partidários, convido aqui deputada Janaína Pascoal, deputado Barba, todos os deputados que subiram nessa tribuna, os deputados do Republicanos, do PL, do PSD, a vir aqui aprovar, dar a sua chancela ou não, porque isso está no corpo da lei, isso está no projeto 529. A deputada Janaína Pascoal, ela veio nessa tribuna aqui e leu, e ela disse que era uma firula, usou outras palavras, mas que era uma firula do governador e do vice-governador colocar esse item, porque ela sabe que em 15 dias, ela sabia que em 15 dias essa casa não conseguiria se manifestar, mas consegue sim, se tiver vontade, se tiver força de vontade, e não tem. Tem deputado aqui que aprova sim esse aumento de imposto, que é pelego do governador, que está aqui fazendo peso morto, só para atrapalhar a sua vida, cidadão de bem. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos combater o PSDB, que é um câncer para o estado de São Paulo. Lembrem-se disso agora no dia 15 de novembro, o que esses deputados, o que esse governador tem feito, a humilhação que é para São Paulo, aguentar mais uma vez o PSDB. Então, PSDB 45, nem no micro-ondas. PSDB é um câncer para São Paulo, um câncer para o Brasil. E toma vergonha, João Dória, seu mentiroso canalha. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Gil Diniz. Dando sequência à lista de oradores inscritos no grande expediente do dia 27 de outubro de 2020, terça-feira. Próximo orador inscrito, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Carla Morando, deputado Adalberto Freitas, deputado Ed Thomas, deputada professora Bebel, deputado Daniel José, deputada Marta Costa, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Carlos César. Pela ordem, presidente. Pois não? Só uma breve comunicação. É regimental. Hoje nós vamos discutir aqui, espero que seja aprovado, acredito que vai ser aprovado, né? Porque veio do Palácio do Governador, Palácio dos Bandeirantes, a isenção de ICMS para remédio do AME, atrofia muscular espinhal. É um dos remédios, ou é o remédio mais caro do mundo. Em julho, eu fiz um projeto solicitando a isenção para esse medicamento, orientado pelo governo federal, que isentou de IPI. O presidente Bolsonaro isentou aí de impostos federais esse remédio que é caríssimo e que pode e deve salvar centenas ou milhares de vidas. Obviamente, como é um projeto do deputado Gil Diniz,
um deputado bolsonarista, jamais esse projeto seria pautado, jamais esse projeto seria aprovado aqui nessa casa por orgulho, por boicote, pelo tipo de política que nós sabemos que é feito pelo governador do estado de São Paulo. Mas esse projeto hoje tem o meu voto. Vou fazer o convencimento dos pares que, porventura, estejam aí em dúvida. Acredito que vai ser unanimidade, porque nós precisamos reduzir, acabar, extinguir esse tipo de imposto para o povo paulista, principalmente quando se trata de medicação. Eu não falei da tribuna, mas deixo aqui registrado. O governo aumentou o imposto de remédio genérico. É contraditório. Nesse momento, nós vamos fazer essa discussão no momento oportuno, essa noite na extraordinária, porque enquanto ele aumenta imposto de remédio genérico, remédio que está lá na ponta, lá na farmácia que nós vamos comprar ali, todo tipo de medicação, ele vai lá e reduz, nesse momento, por pressão das redes sociais, por pressão política também, esse que é o remédio mais caro do mundo. Então, mesmo vindo do palácio, mesmo vindo do governador, nós temos que pensar nessas crianças que podem ser salvas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela intervenção, deputado Gil Diniz. Dando sequência à lista de oradores inscritos, deputado Carlos César, deputada doutora Damares Moura, deputado Conte Lopes, deputada Letícia Aguiar, deputada Adriana Borgo, deputado Mauro Bragato, deputado Coronel Nishikawa e deputado Tenente Nascimento. Não havendo mais oradores inscritos no plenário, está suspensa esta sessão do grande expediente do dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, até às 18h30. Está suspensa a sessão.